Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa Invest Real Estate Talk, um espaço criado pela Invest Real Estate para promover conversas, conteúdos relevantes para o mercado imobiliário. Aqui nós falamos sobre investimentos, incorporação, arquitetura e tendências do mercado que impactam diretamente o nosso cotidiano, né, o nosso trabalho, nossa forma de investir. Todas as quintas-feiras, às 21 horas, nós trazemos convidados especiais, profissionais da área, empresários e investidores, para compartilhar um pouco dos seus conhecimentos com a gente. Conhecimento, conversas, ideias e conteúdos sobre o mercado. Nosso bate-papo começa agora. Eu sou o Nilson Albertin e vamos iniciar o nosso bate-papo com Gabriel Cunha, fundador da Warner Invest. Olá, pessoal. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Nilson. Obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço aí todo o pessoal também da TV Mais Brasil. Então é um prazer aqui estar com você, com todo o pessoal aqui. Maravilha, agradeço. Vamos lá, meu amigo. Vamos começar falando aí sobre você um pouco, sobre sua carreira, como surgiu a empresa. Legal, maravilha. Fique à vontade. Bom, falando um pouquinho mais sobre como eu cheguei até onde a gente está hoje, né? Então já passei aí por diversos locais no Brasil, né? Na verdade eu sou daqui pertinho de Jundiaí, né? Eu sou de Campinas, mas morei um bom tempo no sul do Brasil, então Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e sempre atuando com a parte de tecnologia, mercado imobiliário, mercado financeiro, e hoje fico bastante aqui por São Paulo, região interior de São Paulo, mas enfim, super bacana aí toda a trajetória até aqui. A Warner é uma startup de tecnologia? Como que vocês atuam? Legal. Assim, hoje nós temos fundos de investimento, né, para construtoras, incorporadoras, loteadoras. Então hoje a gente atua no real estate, né, que a gente fala, então o mercado imobiliário como um todo. A gente tem uma tecnologia, né, disruptiva que faz toda a estruturação das operações financeiras. Então a gente tem essa tecnologia onde a gente traz todo o processo de agilidade e também de democratizar cada vez mais esses tipos de investimento para os players imobiliários. Bacana. Gabriel, eu estava lendo um pouco sobre a Warner. Cara, e bacana, eu vi que esse ano vocês participaram de um evento em Lisboa, da Sim. Apex. Uhum. Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso aí. E assim, vocês foram selecionados pela Apex para participar desse evento. Sim, legal. Assim, a gente participa de vários eventos, né? Então, tanto o público do mercado financeiro, tanto o público do mercado imobiliário, é uma forma, né? É um formato que funciona bastante a nível de aproximação, de criação de networking, parcerias. Falando especificamente, né, esse evento de Lisboa, né, foi o Web Summit. Então ele é um dos principais eventos de tecnologia do mundo. Ele é realizado em Lisboa e atrai aí diversos tipos de negócio, tecnologia, mercado imobiliário, mercado financeiro. Abrange como um todo, né, esse tema de negócios e reúne basicamente no centro do mundo, né, onde fica Lisboa ali de uma forma bem estratégica. E explicando para o pessoal, né, a questão da Apex. A Apex ela é o braço, né, de internacionalização do governo federal, né? Então, diversos tipos de empresas, aí, milhares de empresas participaram aí da questão de seleção, né, a nível de as que mais estão crescendo, despontando, tanto a nível tecnológico quanto a nível dos seus mercados. No caso aqui, mercado imobiliário, né? Tinham, logicamente, outras operações de outros mercados e a gente foi representando aí o mercado imobiliário brasileiro junto com as outras empresas para Lisboa. Bacana. E como é que vocês fazem essa junção, essa união de pessoas que querem investir, né, fazer algum tipo de incorporação com os fundos? Como é que isso acontece? Legal, maravilha. Então, assim, a gente vive um paradoxo hoje, né, no Brasil, falando de mercado imobiliário. Né? De um lado, hoje a gente tem juros altos, né? Então a gente traz aí uma seletividade em relação aos projetos que vão ser aportados. E do outro lado, a gente tem uma grande demanda, né, para moradias, até para investimento, né? Então, a partir disso, trazendo um dado aqui, né, hoje mais 70% das pequenas, médias incorporadoras não têm acesso a funding.
né? Então, esse é um dado super latente que traz a necessidade realmente de um forte crescimento para o mercado imobiliário, né? Só que, muitas vezes, né, a gente classifica 3 tipos de projeto, tá, que chegam para a gente. Tá? Então, a gente atua muito com o middle, né, uma forma técnica de falar. Então, os pequenos e médios, né, como eu falei anteriormente. Então, geralmente, os médios eles já chegaram até a captar com um outro fundo de investimento, mas eles têm muita dificuldade a nível de tração em relação a esse processo de funding, né, esse processo de financiamento que eles utilizam nas obras deles, nos projetos deles. E quando a gente fala de mercado imobiliário, né, Nilson, você também sabe, assim como nós, é capital massivo. Né? Então, independente do porte ali da incorporadora, você sempre precisa de novas alternativas para diversificação e também para ampliação de todo o braço operacional da empresa. Né? Do outro lado, a gente viu um forte crescimento, né, dos fundos no Brasil. Né? Ou seja, a gente cada vez mais vem atraindo capital, não somente nacional, como também internacional. Porque a gente sabe que o imóvel ele vem se valoriza acima, né, da inflação. Então, assim, passando um panorama geral, né, a gente tem, de um lado, uma grande demanda e do outro, uma oferta. Né? Só que, além desse médio, né, os pequenos, a gente tem 2 gaps, que é o gap educacional, né, e o gap que a gente até fala internamente de crença. Né? Quando a gente fala do gap educacional, muitas vezes o incorporador não sabe que ele pode tracionar suas obras com um fundo de investimento, por exemplo. Né? Porque quando a gente fala, preciso de um capital, todo mundo pensa num grande banco, né? Nos bancões, famosos bancões. Né? Mas a gente tem sim outras alternativas. Né? No caso, a gente traz aqui os fundos de investimento para principalmente os pequenos e médios, como eu venho comentando contigo, e também no gap educacional, ajudando esses incorporadores a mostrar o famoso caminho das pedras, né? Sim, é possível você crescer independente do seu tamanho, né? E então educar eles dia a dia, tanto a nível de visão, como também de um formato operacional a nível de como que ele precisa estar posicionado para adquirir esse recurso. Então, a partir dessas 2 pontas, a gente traz então a nossa atuação, né? Então, sempre jogando a favor desse construtor, desse incorporador, desse loteador, né? Vendo como que ele está posicionado, estão posicionando ele, tanto a nível de projeto, a nível financeiro, a nível de como que está as pessoas, né, por trás dessas operações. Então, a gente faz todo esse processo, só que a gente não é uma boutique, né? Igual você, por exemplo. Apesar de a gente estar, né, falando um pouquinho mais da Owner Invest, nossa sede ela fica em Florianópolis. Né? A gente tem também uma base em São Paulo a gente fica na Vila Olímpia, a gente tem também uma atuação no Rio Grande do Sul, mas a gente atende todo o Brasil, né? Não somente o Brasil, como também, comentei contigo, né, eventos internacionais. A gente já tinha recebido alguns projetos internacionais e a gente vem expandindo cada vez mais a atuação em outros países, como Estados Unidos, Suíça, Portugal, Paraguai, dentre outros. Né? Então, em relação a isso, a gente traz, como eu venho comentando, né, o além da boutique, né? O diferencial é o que? É trazer essa tecnologia, como eu comentei contigo, né? Onde a gente tem um destaque aí no mercado de tecnologia, que é onde a gente faz toda essa estruturação da operação de forma tecnológica. Né? Então, a gente estrutura todo esse tipo de operação, vai o mais rápido, mais ágil possível para a mesa de crédito dos fundos e a gente traz, né, esse capital, essa diversificação para o incorporador, a gente fomenta o mercado como um todo. Bacana, e você falou uma coisa interessante, porque assim, é um tabu hoje para as pessoas, né? Até por falta de conhecimento. Então, às vezes a pessoa, o médio ou o pequeno incorporador, como você disse, e eu já conheci pessoas que passaram por esse tipo de tabu, esse tipo de dificuldade, ou até por falta de conhecimento. A pessoa quer criar uma incorporação, mas fica limitada ao recurso financeiro. E ela não, de repente, não consegue entender que existe essa possibilidade, né? Que é o que a Owner faz, e procura crédito em banco. Só que banco a gente conhece as burocracias, conhece, enfim, e a pessoa fica limitada e às vezes ela deixa de desenvolver uma incorporação por falta desse tipo de conhecimento. Importante isso que você falou, né? Quer dizer, quais são as possibilidades que a pessoa tem para levantar capital, para levantar dinheiro, para dar andamento nas obras, enfim, executar o seu planejamento, né? E não ficar restrita ali a uma questão que
que às vezes não é só o banco que ajuda, né? Existem empresas como vocês, por exemplo, que podem fazer. Sim, exato. A gente até, de uma forma bem... como que eu posso dizer? De uma forma figurada, a gente faz o inverso do que o banco faz. Tá? Então, por exemplo, você é um pequeno, médio incorporador, você vai para o banco e você precisa se adequar, né, àquelas exigências que o banco necessita. Né? A gente faz o processo inverso. Ou seja, com o fundo de investimento, a gente consegue ter uma maior flexibilidade e entender a real necessidade desse incorporador. Né? Então, a partir do momento que ele chega, né, até nós, a gente entende, legal, qual que é a sua demanda? Né? Qual fase que você está? Qual que é o seu tipo de projeto? Né? Porque muitas vezes tem um incorporador que chega para a gente e fala assim, já até fui para um fundo de investimento, mas a gente não se encaixa. Falo, tá, qual que é o seu perfil, por exemplo, de obra? Eu tenho um perfil aqui, eu estou precisando de 10 milhões, por exemplo. E aí a gente faz essa checagem e vê que ele foi para um fundo que tem a tese de projeto 100 milhões, por exemplo. Quer dizer, saber qual fundo ele deve procurar. Exato. Não só o que fazer, né? Mas esse tipo de penetração que vocês têm no mercado. Quer dizer, vocês conseguem entender o que o cliente precisa, o que ele quer, qual é o perfil dele e procurar os fundos adequados para isso. Isso, exato. A gente entende a real necessidade dele, estrutura e entende o perfil para onde ele precisa ser direcionado. Né? Quando a gente fala de investimento, a gente fala de tese. Né? Então a gente fala, legal, tem um fundo de investimento. Independente da atuação dele, cada fundo tem uma tese. Né? Hoje a gente tem, por exemplo, mais 70 fundos dentro de casa. Então, desde fundos imobiliários, fundos creditórios, family office, fundos nacionais, fundos internacionais. Então, hoje a gente consegue acoplar toda a cadeia da incorporação. Né? Então, a gente até, de uma forma a nível, para explicar, né, para esse cliente, hoje a gente tem um hub de investimentos mesmo. Né? É entender realmente a real necessidade, o que ele consegue trazer para a mesa, que a gente vai trazer o capital que ele necessita. Né? Então, em toda a jornada da incorporação, é para terreno? Legal, esse terreno hoje você tem uma necessidade de funding, né, uma necessidade de recursos financeiros para esse terreno, ou você precisa de uma permuta, por exemplo. Né? Quando a gente fala depois de um projeto aprovado, de uma fase inicial, legal, qual que é o potencial desse projeto? Né? Qual que é a demanda da região? Você tem, então a gente sempre entende a região que ele está atuando, o tipo de produto. Né? Qual que é o tipo de produto? É um Minha Casa Minha Vida, por exemplo, um baixo padrão. É um médio ou um alto padrão. Legal, aonde que você está levando esse tipo de produto? Né? Então a gente entende a praça, por isso que a gente sempre fala, a gente precisa de uma pesquisa de mercado, né? A gente precisa entender a viabilidade que ele está trazendo para a gente, o fluxo que ele está, o que ele está planejando a nível de resultado, né? Para a gente conseguir trazer esse caminho, desbloquear e tracionar cada vez mais a operação que ele necessita. Legal. Cara, e assim, quando você fala do que você faz, né, do que a Warner possibilita para os clientes ou para quem está precisando, você falou a nível de pessoas que querem constituir uma incorporação, certo? Mas, por exemplo, uma pessoa, ela não quer fazer uma incorporação, mas ela quer construir um imóvel dela, dos sonhos dela, um imóvel de alto padrão, claro, que de repente a pessoa vai precisar de, sei lá, 5 milhões para construir, ou precisa comprar o terreno. Quer dizer, ela tem um projeto do imóvel que ela quer, que não seria uma incorporação, seria um imóvel para ela, particular, ou para investir, ou de repente ela quer construir para investir, mas é uma coisa menor, vamos dizer assim, do que fazer um condomínio, do que fazer um prédio, fazer algo assim. Esse tipo de cliente, ele se encaixa no perfil que vocês atendem também? Legal. Ou depende de valor, depende do quê? Ótimo. Nos últimos anos a gente foi democratizando, né? Explicando, voltando um pouquinho de como que a gente vem atuando, a gente iniciou com operações grandes, né? Operações maiores, pode-se dizer, então 100 milhões, por exemplo. E a partir disso a gente foi entendendo também a necessidade de outros tipos de operação menores. Então a gente foi, enfim, ampliando o leque, descendo esse ticket, né, para 50 milhões, 25, 15, 10, 5, né? Hoje a gente está no estágio de descer essa régua ali. Hoje a gente vem conseguindo atender 2, 3, tá? Ótimo. Abaixo disso ainda a gente tem um pouco
de dificuldade, não questão de dificuldade, mas sim por tese, né? Como eu comentei, questão de investimentos. Né? Muitas vezes o incorporador ele chega e tenta baixar ao máximo, achando que isso é impeditivo. A gente fala assim, cara, para a gente quanto maior, melhor a nível para a gente conseguir operacionalizar, né? Visto a origem que a gente teve. Né? Mas hoje, cada vez mais, a gente vem conseguindo trazer esse menor capital. É onde a gente vê a maior necessidade, né, e também de pulverização do mercado financeiro nacional. Né? Então, por isso que a gente também, hoje, como eu comentei, a gente tem mais de 70 fundos na base e a gente tem também agora uma estruturação que a gente vem iniciando a fazer para fundo próprio interno, né? Principalmente para esse tipo de operação. Né? Então, a gente, conhecendo toda a jornada da incorporação e também o mercado, a gente entendeu que essa fase inicial, esse pequeno, ainda tem muita necessidade desse tipo de operação. Né? Então, a gente vem trazendo novas alternativas para desbloquear o mercado como um todo. Quer dizer, reduzir, poder atender um público que não quer construir nada muito grande a nível de incorporação. Quer dizer, o que vocês estão tentando fazer é adaptar cada vez mais para o consumidor final. O cara que quer construir um imóvel com valor agregado relativamente alto, né? Mas que não quer incorporar, ele só quer fazer para ele, ou para ele morar, muitas vezes, né? Que às vezes é um valor, e às vezes ele tem o dinheiro, mas não quer mexer no dinheiro do investimento dele, e quer captar dinheiro no mercado, ou às vezes ele quer fazer para investir, para vender aquele imóvel, né? E aí quando a gente fala disso, a gente entra num tema que é o cenário atual que nós vivemos, né? Taxa de juros, uma certa restrição no crédito. Analisando por esse lado, quais são os desafios que essa pessoa encontra, né? A pessoa que quer captar dinheiro no mercado para investir, seja para construir para ele, ou para ele construir um imóvel de alto padrão, né? De luxo ali para vender em um condomínio, alguma coisa assim. Ou aquele cara que quer construir um empreendimento maior, né? Um condomínio, ou fazer várias casas, ou fazer um prédio. Quais são os desafios que essa pessoa encontra hoje para isso, em relação à taxa de juros, a captar dinheiro no mercado como um todo? Legal, ótima pergunta. A gente sempre fala pro nosso cliente, nossa maior dificuldade não é dinheiro, não é tecnologia, e sim como que ele está posicionado. Tá? A gente até utiliza uma palavra, mas a gente sempre explica muito ela, que é o quê? É a governança. Né? Então, isso muitas vezes assusta esse construtor, esse incorporador. Mas trazendo aqui o que é o mínimo de governança, né? Explicando a palavra em si, é como que está o projeto, como que ele está posicionado de forma financeira, quem são as pessoas por trás. Né? Então, entendendo esse tipo, essas informações, né? Então a gente precisa entender, legal, a gente tem um projeto, esse projeto ele está aprovado, qual que é a praça? A praça é São Paulo, é interior de São Paulo, é Jundiaí, né? Uma ótima praça que cresceu demais, né? nos últimos anos, por exemplo, médio, alto padrão, né? vem sendo, para 2026, né? Vai ser lançado aí muitas unidades, aí a questão de oferta de Minha Casa Minha Vida, por exemplo, a tendência é o pessoal ir um pouquinho para isso por conta da necessidade que está tendo a região, né? Trazendo um pouquinho Jundiaí, sabendo que o pessoal acompanha aqui bastante. Mas assim, hoje a principal dificuldade é como que esse incorporador está posicionado. Né? Por exemplo, eu até brinco, eu tenho um ótimo projeto, ele é muito lindo, preciso, por exemplo, de 50 milhões. Legal, ótimo. A questão não é o volume, a questão é como que você está preparado para receber isso. Porque a gente, às vezes, a gente até fala, é uma ferramenta de expansão. Só que a gente tem que entender se isso realmente vai te ajudar ou vai te atrapalhar. Né? Então, para isso, a gente precisa entender o tipo de projeto. Legal. É um Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Legal, a gente absorve, por exemplo, ativos da Caixa também, onde a Caixa consegue até 80%. E o incorporador ele tem muita dificuldade nos 20% iniciais. Né, por exemplo. Então, assim, a gente acopla diversas estratégias para tentar ao máximo a menor exposição de caixa possível desse player imobiliário. Né? Só que do outro lado a gente precisa entender o que ele está trazendo para a gente. Né?
Então, qual que é o projeto, como que é o fluxo, o que a região que ele vai construir está absorvendo, quem que são as pessoas por trás. Então, a gente precisa realmente ter essa formatação, essa governança, né, como eu comentei, para que a gente consiga destravar esse dinheiro pro player imobiliário. E você falou uma coisa interessante, porque eu imagino que vocês devam receber demandas tipo assim, deve vir aquela pessoa que já é madura, que já tem um projeto, um plano, um planejamento maduro, detalhado, com todos os prós e os contras, analisou o mercado, estudou viabilidade, quer dizer, fez um estudo completo e bacana, que aí chega muito mais redondo para vocês. Mas eu também imagino que vocês devam receber demandas daquele cara que teve a ideia, mas não sabe como fazer ainda, tem dúvida, não sabe como montar um projeto de viabilidade, um estudo. E ele chega com vocês assim, cara, eu quero fazer, mas eu não sei como, eu só preciso de dinheiro. Então, eu preciso de 10 milhões, ou sei lá quanto, para construir um empreendimento em tal lugar. Quer dizer, ele não chega com um processo maduro, com um negócio completo. E aí, pelo que você falou, e eu estou entendendo, é uma oportunidade para essa pessoa, porque vocês vão mergulhar um pouco mais também no projeto dele, e muitas vezes vocês vão tirar ali algumas dúvidas ou entender melhor o plano dele e ajudar ele a fazer esse projeto. E de repente chegar numa conclusão de que não é viável. Não sei se pode acontecer isso. Né? E alertá-lo de alguma coisa. Porque às vezes o cara ele acha que não querendo discriminar, mas o cara tem um sonho, né? Quer fazer, a ideia é boa, mas ele não sabe como fazer. Né? E se ele chega com você, para você, com esse tipo de demanda, com esse tipo de dúvida, vocês ajudam nisso também? Sim, a gente entende o ponto de partida, né? Então, e a gente passa isso para o cliente. Olha, legal, hoje vocês estão aqui. A gente consegue fazer um processo a nível de adequação, né, dessa governança, como eu comentei no tópico anterior, para vocês conseguirem passar essa fronteira, essa dificuldade que vocês estão tendo. E o tipo de ativo que vocês estão visando faz sentido muitas vezes para a gente. Né? Então a gente senta com o incorporador, a gente entende onde que ele quer chegar, a gente até comenta, a gente vai dar um passo para trás para você, com você, junto com você, e a gente juntos depois vai dar 3, 4, 5 passos para frente. Faz sentido? Então a gente entende realmente como que ele está posicionado, a gente modela ele e ele fica pronto para ter esse dinheiro que ele precisa para crescer as obras dele. Porque assim, no começo ele precisa convencer, querendo ou não, ele vai captar dinheiro no mercado. E quem está investindo nisso, o cara quer ter certeza, né? O investidor quer ter certeza de que aquele projeto é viável, de que ele não vai dar um tiro no pé. Sim. Então o cara tem que chegar com um projeto para convencer, eu tenho isso daqui, é viável por conta disso, fiz o estudo, analisei, tal. Quer dizer, se ele já tiver argumento o suficiente, que vocês, claro, vão fazer toda a análise também do caso junto com ele, mas se ele chega mais maduro, se torna um processo mais fácil de captar. Total. Né? Se ele chega um pouco mais cru, com um projeto ainda não muito bem definido, ou que não consegue convencer o investidor de que aquilo é viável, quer dizer, aí é onde você falou que dá um passo atrás, junto com essa pessoa, para estruturar um estudo para convencer o investidor, é isso? Isso, exato. Eu até brinco, a gente não precisa convencer o investidor, né? A gente precisa mostrar para ele que aquele projeto é viável. Né? Então, para o lado do fundo de investimento, nós somos a mesa de seletividade deles. Né? Ok. Então, assim, a partir do momento que ele não está pronto, ele não entra no processo. Tá? Quer dizer, você nem conecta com os seus players. Não, entendeu? Então, assim, quando realmente vai para a mesa do fundo, é quando ele realmente está pronto para captar. Né? Então, como a gente tem hoje esse relacionamento, né, com os gestores, com os fundos, né, o nosso diferencial para eles é trazer esse projeto pronto, né, otimizar a equipe de estruturação deles. Né, o que a gente comenta internamente como a nossa estratégia cebola em relação aos fundos, que é o que? A gente entendeu, né, toda a necessidade e processo dos fundos de investimento, e a gente falou, legal, como que a gente consegue trazer
tração, digitalização para esse processo. Então, hoje o que a gente vem fazendo muito bem é essa parte de estruturação. Né? Então, a partir, por exemplo, em vez dele ir direto para um fundo, criar relacionamento, 2 anos, né? Somente ter aquela alternativa e não tá pronto, por exemplo, a gente deixa ele pronto, otimiza a mesa de estruturação do fundo e ele já vai direto para a mesa de crédito. Entende qual é o fundo que vai melhor atendê-lo, de acordo com o recurso que ele precisa, e aí você já conecta ele, já leva ele para a mesa com um fundo que faz sentido. Isso, exato. A gente estrutura toda a operação na tecnologia. A partir disso, a gente tem uma inteligência, a gente trabalha com diversos tipos de inteligência, né? Hoje muito difundida, inteligência artificial, dentre outras tecnologias, logicamente aplicado para o real uso do que a gente precisa. A partir dessa total estruturação, ele já sabe o tipo de ativo e já vai direto para a mesa de crédito do fundo, né? Que tem aquela tese. Então a gente, enfim... Além de estruturar, ele já vai direto para a tese daquela necessidade daquele incorporador, daquele projeto. Quer dizer, já vai com uma certeza de que aquilo vai dar certo. Sim. Quer dizer, vocês são um filtro até chegar lá no incorporador. Quer dizer, é um filtro, mas também é uma empresa que vai ajudar a pessoa a viabilizar. Sim. Porque você está do lado do cara que quer incorporar, da pessoa que quer incorporar, né? Poxa, eu quero construir uma incorporação, eu quero construir, sei lá, que tipo de empreendimento. Você vai ajudar essa pessoa a conseguir o recurso que ele precisa. Né? Primeiro entendendo qual é a necessidade, entendendo se ele está maduro, se o processo todo está maduro, se quando chegar lá... Porque assim, é a mesma coisa, aí fazendo só uma associação a nós aqui que trabalhamos com imóveis, né? É a mesma coisa, a pessoa procura um imóvel, eu quero comprar um imóvel. Tá bom, quero comprar um imóvel, pego essa pessoa, levo ele nas incorporadoras, vamos dizer assim, essa pessoa quer um imóvel, o que você tem aí? Quer dizer, eu não faço nenhuma triagem antes, aí a incorporadora vem, eu tenho imóveis de todos os tipos, de todos os tamanhos, de todas as metragens, em todas as regiões, o que você está procurando? Então seria mais ou menos isso, se você leva uma pessoa que só fala que quer captar recurso, quero captar recurso e leva para um fundo. É a mesma coisa que a gente faz uma triagem antes, né? Então, vamos lá. O que você precisa? O que você quer? Qual é o seu momento? O que você está buscando? Qual é a estrutura familiar? Para a gente saber que tipo de imóvel ele precisa e ele quer, né? E aí, quando a gente sabe disso, a gente já leva pro imóvel, ou apresenta os imóveis que faz sentido para ele. Não simplesmente, eu não sei nem se o cara quer um imóvel de 100 metros, de 200 metros, de 300 metros, de uma cobertura, se ele quer na Zona Oeste, na Zona Sul, na Zona Leste, e sai oferecendo. Então é mais ou menos essa triagem que vocês fazem, né, pelo que eu entendi. Isso, exato. E o momento atual, né, vamos dizer assim, momento político, financeiro, às vezes de incertezas, juros altos, isso tem impactado bastante? Como é que foi o mercado para isso esse ano? Como é que foi bom, foi ruim? Como é que... Legal, ótima pergunta. Quando a gente olha para o mercado imobiliário, a gente tem que olhar também para o cenário como um todo, né? Enfim, político, como você comentou, dentre outras áreas, tudo se conecta, né? Para quem investe em imóvel, né? É um dos principais investimentos do brasileiro, né? Trazendo a nível pessoa física, né? É o segundo principal investimento do brasileiro, só perde para a poupança, né? E ele ainda vem sendo muito procurado e também difundido porque ele valoriza acima da inflação, né? Então, assim, você consegue ter um retorno real, né, de valorização frente ao que você está investindo, né? Então, assim, quando a gente fala de panorama 2025, né, a gente viu um crescimento da taxa de juros, né? Isso, logicamente, prejudica o mercado não só imobiliário, mas como um todo, né? Então, a gente viu esse crescimento da taxa. Só que assim, muitos me ligam e falam: Gabriel, o mercado pra gente tá bom, né, o incorporador, ou o mercado tá ruim. Então, assim, explicando pro pessoal, o mercado imobiliário ele é
muito grande, né? Ele tem uma extensão bem bacana, ainda mais Brasil, né? Um dos maiores países do mundo. É muito amplo, né, mundo. Gabriel? E é muito amplo, né? Você fala em mercado imobiliário... Ele é muito amplo. Então, assim, você tem o quê? O mercado de terrenos, você tem o mercado a nível de ativos, né? A gente tem lançamentos, a gente tem imóveis prontos, a gente tem condomínios. Então, assim, a gente tem diversos ativos que compõem a cadeia. E além o tipo desse ativo, né? É um tipo baixo padrão, médio, alto padrão, né? Então, assim, trazendo um pouquinho do panorama de 2025, a gente sentiu quando a taxa sobe, né? O médio, ele tende a ter uma maior dificuldade no mercado, né? Por quê? Quando a gente sobe a taxa, geralmente você tende a correr para o Minha Casa Minha Vida, né? Que é onde você consegue... Você tem, tudo bem, né? Aquela burocracia, aquela demora, mas você tem uma taxa que, dentro da sua viabilidade, vai tornar um projeto atrativo, ou você corre para o alto, por exemplo, né? Então a gente vê muitas vezes... O alto ele tende a sofrer menos, né? Então, quando a gente fala aí de ativos alto padrão, é uma margem que chega ali próximo a 40%, por exemplo, né? Em média. Então, independente de como o mercado vem posicionando, é difícil o alto sentir. Então, assim, o médio ele sentiu bastante, né? Para 2026 a gente está bem otimista que a nível trazendo, né, um pouquinho do mercado financeiro para você que é construtor, incorporador, loteador. Agora a gente está entrando num ciclo de baixa, né, de juros. Então a tendência é baixar. E já começou a baixar, né? Porque assim, o Bradesco já anunciou tempos atrás de que uma redução na taxa. O Itaú essa semana acho que anunciou também que está reduzindo a taxa. Então, quer dizer, a gente começa já, mesmo, engraçado por isso, né? Porque assim, a taxa, a Selic nem começou a baixar ainda, a gente fechou o ano em 15 e os bancos já estão sentindo alguma coisa, né, no mercado, uma melhora, né? Quer dizer, um otimismo aí para os incorporadores e baixando as taxas de juros. É isso, assim, o mercado ele sempre vem acompanhando as previsões, né? Logicamente que a curto prazo isso muda bastante, né? Mas desde abril, maio, a gente já vem entendendo que iria aumentar, logicamente, essa taxa, então o mercado já estava esperando isso, né? Muitos já falavam, já vai começar a diminuir, por exemplo, na última reunião do Copom, por exemplo, agora no final do ano ou pro ano que vem. Então, assim, a gente está finalizando o ano nos 15, né? Como você mesmo comentou, mas a tendência é a gente finalizar aí o próximo ano entre 11 e 12. Então, assim, isso já desafoga muito, né, os projetos imobiliários, principalmente, né? Traz margem para muitos projetos que muitas vezes não tem viabilidade para o desenvolvimento. E Será que a gente chega a 11 de final de 2026? Olha, é o que a gente mais está querendo, viu? Acho que o mercado como um todo, viu? A expectativa e é o que você falou, né? Porque o mercado da Minha Casa Minha Vida tem subsídios do governo, né? Tem taxas muito melhores, enfim, uma série de medidas aí adotadas pelo governo para ajudar as pessoas no sonho da casa própria, né? Isso é bacana. E aí a gente percebe, a gente que trabalha com intermediação, que realmente esse ano foi um ano bom, não teve tanto problema em relação a isso. O alto padrão e luxo também não teve, porque é um perfil que não precisa muito de recorrer a banco. Na verdade, ele trabalha com recurso próprio, muitas vezes, né? Ou mesmo que ele recorra a um financiamento, a um banco, alguma coisa assim, ele faz aquilo só para trabalhar com o dinheiro dele que está lá rendendo também legal. Então, se ele consegue pegar uma taxa de financiamento boa, que ele consegue negociar bem também, porque, querendo ou não, a taxa, tudo é medido pelo risco, né? E ele tem pouco risco, então, quer dizer, ele consegue, de repente, uma taxa menor e ele, enquanto isso, deixa o dinheiro dele rendendo, consegue render, ter uma rentabilidade melhor com o dinheiro dele lá aplicado em alguma coisa do que com o que ele financiou, né? Então, quer dizer, ele consegue trabalhar e ainda assim ele consegue captar dinheiro com a valorização, que é o que você falou, né? Do imóvel, quer dizer, é o cara que vai sempre ser menos afetado, né? E o médio padrão, a classe média, é que sofreu um pouco mais, porque é a classe que, querendo ou não, depende um pouco mais de financiamento.
e acabou sofrendo um pouco mais esse ano por conta disso. E assim, várias medidas que o governo está adotando já para 2026, né? Que vai melhorar bastante a vida da classe média para comprar imóvel, né? Para adquirir ali a casa própria. Porque às vezes a pessoa é classe média, mas não conseguiu conquistar ainda o imóvel, né? Vai comprar ali o primeiro imóvel, mora de aluguel e tal. E eu acho que o ano que vem vai ser um ano de grandes oportunidades para a classe média, né? Adquirir imóvel por conta disso, por conta dessas medidas aí que estão sendo adotadas pelo governo. Exato. São ciclos, né, que a gente comenta. Então, ciclo do mercado, ciclo do mercado financeiro, mercado imobiliário, né? Por exemplo, o médio, né, voltando, o médio para esse ano, para quem começou a adquirir terrenos, né, para quem incorpora, por exemplo, foi um ciclo bom, né, a nível de, legal, a gente tem grandes loteadores, incorporadores, eles utilizaram esse ano para adquirir terrenos, por exemplo, né, para estocar, e depois, a nível dessa baixa, né, da taxa, eles iniciarem os seus projetos. Então, assim, logicamente depende da estrutura de cada empresa, né? Mas é como a gente vem comentando, o mercado é feito de ciclos, né? Para o ano que vem a gente tem uma expectativa muito boa da diminuição, né, dessa taxa básica de juros, que reflete logicamente todo o mercado, né? E acho que acho que é legal também compartilhar com o pessoal qual que é a visão desse investidor, né? Ele quer liquidez, por exemplo, ele quer retorno, né? Então, assim, isso reflete de novo na governança que a gente vem falando, né? Legal, o que a gente está trazendo para a operação? Qual que é a estrutura desse construtor, desse incorporador? Legal, a gente tem aqui uma garantia, a gente tem um recebível, por exemplo. O que eu mais converso com os incorporadores o fundo, ele não está olhando para a sua garantia. O fundo, ele está olhando para a segurança da operação. O que ele quer, logicamente, no final, como ele não quer executar garantia, né? Ele não quer isso. Ele quer que a coisa caminhe bem, que chegue no final, tudo dê certo. Exato. É isso. Exato. Então, assim, mas por que então é o sistema de garantia? Porque é o sistema de defesa, o sistema de segurança do investidor. Okay, eu sempre pergunto para o incorporador, você investiria no seu projeto? Logicamente todos vão falar que sim, né? Sim. Mas assim, além dele ser muito bonito, numa ótima localização, qual que é o retorno real que eu vou ter, né, frente a qualquer... Que o final das contas é o que interessa para o investidor. Exato. Qual é o retorno que ele vai ter. Exato. Então, assim, a gente sempre alinha muito essa expectativa. Olha, cuidado, porque o investidor não investe no sonho, né? E sim naquele real retorno que vai ter. E todo mundo ganha, né? O investidor ganha a nível de retorno, o incorporador ganha a nível de tração e também de facilidade, né? De desenvolvimento dos seus projetos. Então, assim, a gente sempre fala, é um casamento, né? Então, a gente está aqui realmente para entender como que a gente consegue tracionar cada vez mais o mercado, né? Trazer essa segurança entre essas duas pontas e a gente fomentar o mercado como um todo. Cara, tem alguma região do Brasil que esteja mais aquecida para isso, que os investidores ou mais pessoas querem investir nisso? Tem alguma região que esteja mais... Legal. Quando a gente fala Brasil, tá? A gente... Bom, extensão territorial incrível, né? Um dos melhores países a nível de posicionamento também. E a gente tem diversas regiões que vêm despontando como um todo, né? Que a gente vê dos projetos que chegam pra gente, né? Comentando assim, chegam mais de 1 bilhão em projetos pra gente por mês. E a gente entende muito como que tá as diferentes regiões, tá? Bom, São Paulo, interior de São Paulo, como sempre, pela concentração ali de capital, pelo aspecto comercial, né, muito forte, sempre vem se valorizando muito, né? Loteamento, por exemplo, no interior de São Paulo vem crescendo demais, valorizando. Jundiaí mesmo. Propriamente Jundiaí, né? Então você pega Jundiaí, Sorocaba, Campinas, São José dos Campos, Indaiatuba, né? São ótimas praças que, enfim... E oferece uma qualidade de vida sensacional. Total, tá do lado de São Paulo, né? A nível de questão comercial, né? Principalmente Jundiaí, né? Então a gente viu uma valorização muito grande nos últimos anos, desde a finalização ali da pandemia, desde a pandemia até os dias atuais, né? Trazendo esse ciclo. Mas tem outras regiões também que tá muito pujante, né? Trazendo aqui também, por exemplo, Santa Catarina,
Nossa. É uma região demais, crescendo incrível, muito, né? incrível. Então, se a gente pega, por exemplo, ali, a gente vê diversos projetos de, né, logicamente, Balneário hoje já está mais saturado a nível de espaço, mas é uma praça que se valorizou bastante nos últimos anos. Itapema vem crescendo muito, né? Por exemplo, mês passado, 2 meses atrás, eu fui visitar alguns clientes lá. E é uma cidade que está subindo prédio muito rápido, tem uma estrutura a nível de logística que está sendo tão rápido esse crescimento que a gente vê que se conecta como um todo, né? Então, não é somente o prédio, né? E sim como que a cidade em si está se estruturando para receber aquela demanda que está vindo, né? Então, Itapema despontou muito nos últimos anos e agora, né, por exemplo, Porto Belo também a nível de valorização é a famosa galinha das ovos de ouro, né? Que a gente fala do estado de Santa Catarina. É o momento. É o momento, né? Tá despontando bastante até por essa influência. Porque começa a se descentralizar um pouco, né? Total. Que era ali Balneário, quer dizer, querendo ou não, encareceu bastante, né? Assim, valorizou bastante, não nem encarecer, mas valorizou bastante. E é uma tendência normal, né? A mesma coisa São Paulo. São Paulo também era concentrado em uma região. Quando você analisa São Paulo, os empreendimentos estão se expandindo para as regiões e também para o interior, né? Que é o que você falou, é um público que consome um imóvel um pouco melhor, mora em condomínio ou em empreendimentos de valor alto, né? Agregado. E aí ele tem um pouco mais de flexibilidade. Às vezes trabalha em São Paulo, mas mora no interior, porque às vezes o cara consegue ficar 2, 3 dias da semana de home, né? Trabalhar de casa, e vai para São Paulo 2, 3 vezes por semana. Quer dizer, não impacta tanto a rotina dele, né, de ter que ir para São Paulo. Até porque se você pega a Jundiaí, você está a 50 minutos de São Paulo, né? Então é bem fácil. Muitas vezes você, dependendo de você morar em São Paulo, para você de deslocamento, você já gasta isso, né? Então muitas vezes quem mora em Jundiaí chega antes no seu trabalho, exato, do que quem dependendo da região de São Paulo. Total. Porque a rodovia, só se você pegar algum acidente na rodovia. Sim. Mas mesmo assim você tem opção de rodovia, né? Então você consegue fazer ou pelo Rodoanel, ou pela Bandeirantes, ou pela Anhanguera, enfim, escolher a rodovia que você vai usar, e você só para quando chega em São Paulo. Sim. Né? Então, aí que complica um pouco. O cenário que a gente vive. Interior de São Paulo, como eu comentei, sempre se valorizando, né? Acho que fechando um top 3 aqui, né? Goiânia, por exemplo, foi uma região ali que se valorizou bastante. Goiânia, Aparecida, ali na Grande Goiânia, né? Então, muito investimento do agro, né? Na região. Então, assim, fazendo top 3, né? São Paulo, interior de São Paulo, Santa Catarina, Goiás ali, se valorizou como todo. Mas, de novo, cada região tem a sua característica, né? Nordeste cresce muito a nível do turismo, né? Muitos resorts, hotéis. Exatamente. Então, assim, cada região tem a sua característica, né? Rio Grande do Sul, por exemplo, microcidades, né? Vem crescendo cada vez mais também. Então, assim, cada estado tem a sua característica, né? E a gente vê crescer como um todo aí a nível de atuação, né? O que mais influencia aquela região para o crescimento. Né? Falando de Jundiaí, hoje a gente viu um metro quadrado se valorizar muito, né? Hoje é um metro quadrado que chega ali a 11, 12 mil, por exemplo, um metro quadrado. E assim, e pelo que a gente tem acompanhado, é o momento de investir, né? Sim. A gente sempre fala isso e não é um clichê, porque é uma tendência, né? E aí os investidores, as pessoas precisam aproveitar essa tendência. Sim. Hoje em São Paulo, por exemplo, coisas que eram imóveis que eram até pouco tempo atrás 11, 12, 13, você já não encontra mais, né? Você vai ali para a região Zona Sul, Zona Oeste ali, que os valores eram nessa faixa, hoje já está 20, 22, às vezes bem negociado, você consegue ali 17, mas é o mínimo, aí já está partindo para 25 as regiões ali que estão sendo mais requeridas agora, já tem imóvel de 25, 30, né? E assim, querendo ou não, cada vez mais os imóveis estão vindo com melhor qualidade, com mais opção de lazer, com mais recurso, mesmo tecnológico. Então, não dá para comparar o imóvel que você pagava antes, né, 12, 13, 10, e agora
Quer dizer, eram imóveis que não tinha recurso. Antigamente, que imóvel que tinha uma área de lazer? E você ia para um prédio, não tinha uma piscina, não tinha nada. E outra coisa, né? Quando você compra imóveis antigos, você tem uma grande questão que é a taxa de condomínio. Né? Você paga muito alto pela taxa de condomínio. Quando você compra imóveis hoje modernos, com uma infraestrutura melhor, mais adequada, a pessoa às vezes não precisa sair de casa para absolutamente nada, porque tem tudo lá. Né? Muitas vezes as pessoas já perto do trabalho, né? Que é essa região, Zona Sul, Zona Oeste, a Paulista de novo tá renascendo, né? Muitos empreendimentos naquela região, né? Que ficou de uma certa forma esquecida por um tempo, retornou agora as incorporações lá, ou fazendo retrofit, ou imóveis novos, mas é uma tendência, é isso que você falou, né? É aproveitar o momento, porque hoje tá 11, 12, mas daqui a pouco vai estar 15, 17, 20, 25, porque é o desenvolvimento, né? As coisas vão melhorando, né? Os empreendimentos vão melhorando. E, naturalmente, o valor aumenta, não tem jeito. Tem um ditado muito importante que a gente fala no mercado imobiliário, que o melhor momento para você investir foi ontem. Né? Então, quando a gente fala a nível de valorização, né, como a gente veio comentando na nossa conversa, é um investimento que ele se valoriza acima da inflação. Né? Então, cada vez mais a tendência é a valorização do imóvel. Né? Então, para você que está pensando em investir, né, logicamente hoje, né, ontem, como a gente brinca, foi o melhor momento. Então, logicamente, a tendência, né, falando de Jundiaí, você comentou, a tendência é aumentar cada vez mais pela proximidade de São Paulo, de outras cidades também. Então, enfim, eu particularmente gosto muito de Jundiaí e tem uma região, é uma localização muito estratégica. Né? Eu vim de São Paulo para cá alguns anos atrás. Realmente é uma cidade gostosa, é uma cidade um pouco de interior ainda, né? Mas que você tem tudo e está muito próximo a São Paulo. Então é uma cidade que eu gosto bastante. Você vem para Jundiaí, uma cidadezinha que vem crescendo bastante também, que tinha muito perfil rural, mas que já tem vários investidores, empresas indo para lá. Jarinu, uma cidade que, poxa, quando eu vim para cá, acho que tinha 18 mil habitantes, hoje já está com acho que 30 mil, sabe, em poucos anos. Então você vê que é uma cidade que vem expandindo bastante. E essa questão, eu acho que o mercado imobiliário, querendo ou não, é o que puxa o desenvolvimento da região, né? Querendo ou não. Porque às vezes você vê cidades que o plano diretor é engessado, que o plano que... Eu não sei por que é isso, mas às vezes ali a administração pública não cuida disso com carinho e tem medo, não deixa as coisas acontecerem. E aí a cidade fica travada, engessada, você não vê a cidade crescer, se desenvolver. E Jarinu não, estou dando um exemplo de Jarinu, que é pertinho daqui também, fica ali perto de Atibaia, que é outra cidade também boa, mas que, sabe, a administração pública investe, ela permite o desenvolvimento imobiliário. E aí você atrai pessoas, você atrai empresas, você atrai, né, você começa a mudar o perfil das pessoas que moram lá também. Sim. Então, são temas que tem que ser tratados com carinho. Wilson, você falou uma coisa muito legal, que é o quê? O mercado imobiliário, ele é o motor do crescimento das cidades. Né? Inicia no mercado imobiliário todo o crescimento. Né? Se a gente for entender a nível... E isso interessa para todas as vertentes. Né? Então, a nível de emprego, né? Por exemplo, então isso favorece muito o crescimento de emprego, né? Que isso ajuda, né, logicamente, ali na interpretação dos dados do governo, por exemplo. Uhum. Né? A gente vê também a iniciativa privada crescer como um todo, então imóveis residenciais, imóveis comerciais, né? Então a gente vê, tanto a nível de escritório quanto a nível de comércio, você tem o mercado imobiliário naquela veia, naquele sangue da cidade pulsando. Né? A partir de quando você tem emprego, você precisa que pessoas convivam ali como naquele núcleo, né? Naquela cidade e precisam se estabelecer. Então isso também fortalece o mercado residencial. Então a gente sempre fala, a gente tem que fomentar cada vez mais o mercado imobiliário, que todas as vertentes, todos os interesses crescem como um todo. Né? Bom, o que você tem a dizer sobre aquele cara que quer investir, né, aquela pessoa que quer investir, que quer incorporar, criar uma incorporação, ou que quer investir em imóveis de alguma forma,
mas tem medo, tem receio, não sabe por onde começar. O que você recomenda para essa pessoa? O que você falaria para ele? Legal, acho que assim, trazendo de uma forma emocional, né, o medo ele tá ligado à falta de clareza. O que traz clareza, por exemplo, traduzindo para o mercado imobiliário, né, para qualquer coisa? Você ter dados, né? Então, legal, seja um investidor, né, seja um incorporador, legal. Acho que o principal é entender o que você está fazendo, porque hoje a gente ainda vê muitos querendo agir, mas com essa dificuldade, né? Com essa falta de conhecimento e muitas vezes se frustram frente às ações envolvidas, né? Então, isso reflete muito nos resultados, né? Então, legal, você vai desenvolver, por exemplo, uma incorporação. Qual que é a praça? Você tem conhecimento daquela região? O que está sendo absorvido naquela... Por exemplo, não adianta, trazendo exemplo prático, não adianta eu colocar um ativo de alto padrão hoje, por exemplo, Zona Leste, que é onde eu estou vendo que está absorvendo muito hoje Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Né? Trazendo, logicamente, cenário de São Paulo, né? Independente da praça, né? Mas assim, qual que é a ação que está sendo desenvolvida, o que você vai desenvolver, né? Esse projeto está aprovado, esse projeto não está aprovado, o que eu preciso para isso? Então assim, eu preciso de conhecimento, eu preciso de dados para eu trazer o máximo de clareza, né? Vendo, logicamente, tudo que a gente falou por aqui a nível de cenário político, cenário financeiro, porque tem oscilações, né, no meio do caminho, né, independente da atuação desenvolvida. Só como que a gente traz mais clareza a nível de atuação, né? Então isso reflete nas ações que precisam ser desenvolvidas, em conhecimento, em estrutura, né, independente do tamanho que você tem hoje. Então essa é o que eu deixo, e eu acho que com essa maturação, né, das empresas reflete muito no desenvolvimento do mercado como um todo. E assim, puxando o gancho do que você está falando, né, e você falou um pouquinho atrás sobre isso, quando uma pessoa que tem receio de captar recurso, né, de alguma forma, para avançar com o projeto dela, com o plano dela, muitas vezes ela fica com aquele receio de tipo assim, eu vou começar e vou perder. Né? Porque aí é a garantia, aí o banco ou o fundo, quer dizer, mas é o que você falou, não, a intenção de quem investe, né, do investidor, do fundo ou do banco, ou seja lá de quem for, não é o distrato, né? Não é que a pessoa, ninguém fica torcendo para não dar certo, para tomar o que é dela, né? Tomar o imóvel, porque quando acontece isso, todo mundo perde. Então, quando a pessoa pensa em empreender e procura por profissionais, como a Warner, né, enfim, procura recurso, ela não está sozinha, porque as pessoas que vão atender vai ajudá-la no estudo, né? Quer dizer, alguma coisa que de repente ela não enxergou naquilo tudo, por falta de conhecimento ou por algum descuido mesmo, com certeza o investidor vai auxiliar nisso, né? Quer dizer, vai ser uma cabeça que não vai mais pensar sozinha, não é só uma cabeça pensando. É uma cabeça que vai ter você, que vai fazer a primeira triagem, né? O owner que vai fazer ali a primeira triagem com ela, entender a viabilidade, se de repente ele deixou de analisar alguma coisa, e depois vai para o fundo também, porque com certeza o fundo também vai fazer a análise dele. Por mais que você já leve para ele tudo mastigado, vai sentar na mesa, com certeza ele vai fazer perguntas, né? Porque são investidores que já têm um know-how com isso, né? Não é o pessoal que está se aventurando, eu vou pegar um recurso que eu tenho aqui, vou colocar ali com aquele empreendedor porque ele quer construir. As pessoas, todo mundo tem receio, ninguém quer perder, né? Então eu acho que assim, o grande recado para essas pessoas, se você me permite, né? Porque mas é assim, todo mundo que você contratar, que você envolver no seu processo, tá torcendo por você, tá torcendo que as coisas deem certo. Porque quando isso acontece, todo mundo ganha, né? E quando não dá certo, todo mundo perde. Então, eu acho que o grande receio que talvez que a pessoa tenha é de não conseguir, de não dar certo, mas eu acho que se for alguma coisa que mal planejada, ela já nem vai avançar, porque vai ter a owner que vai fazer o estudo, vai ter o investidor também que vai estudar, quer dizer,
o negócio só vai para frente se realmente for viável, né? Ninguém vai se aventurar. Ah, ele acha que é o sonho dele, então vamos investir no sonho dele. Isso. É por aí. Exato, complementando, enfim, falou tudo, né? Realmente se permitir, né? Permitir trazer clareza para aquele medo que você comentou, né? Que a gente comentou anteriormente. Então, como que eu consigo atingir o meu objetivo, né? Pensa, quando a gente vai para algum lugar, você coloca lá, né? Seja no aplicativo que você está utilizando, aonde você quer chegar. Legal, para isso você tem que ter clareza dos recursos que você precisa para chegar onde você está visando. E para isso você precisa ter a consciência que você tem a estrutura para chegar lá. Né? Então, o primeiro passo, logicamente, é buscar conhecimento, buscar ferramentas. Né? Então, acho que o mercado como um todo se conectar, se fortalecer, né? E trazer esse crescimento que a gente precisa. Pô, agora, uma coisa que eu acho que cabe assim, mostrar para o telespectador lá que está nos assistindo aqui, quais são os cuidados iniciais, né, que uma pessoa que pensa em investir no mercado imobiliário, com uma incorporação, por exemplo, ou uma construção para vender, seja uma casa de alto padrão, ou seja um conjunto de casas e tal, mas quais são os cuidados que essa pessoa tem que ter? Legal. Bom, iniciando aqui, logicamente, colocando um cenário financeiro, né? A gente tem outros cuidados mais operacionais, né? Muitas vezes de um engenheiro, de um arquiteto, que pode muito bem complementar, né? Trazendo esse cenário financeiro, entender o passo que você está dando, né? Então, legal, onde que você está hoje, o que você precisa para chegar aonde você visa. E para isso, o que a gente precisa? Precisa entender a clareza, né? Que a gente vem realmente comentando. Então, tem demanda para esse tipo de ativo que você está visando construir, visando investir, né? Então, as diferentes ferramentas realmente para a gente entender o cenário, ver se aquilo é viável, né? Uma viabilidade, um fluxo, quanto de caixa que vai ter utilizado, qual que é a margem, né, que você está visando nesse investimento, nesse desenvolvimento. Então, as diferentes variáveis realmente para isso casar, né, é uma estrutura de uma operação como um todo e a gente conseguir destravar isso para o crescimento. Legal. Bom, a gente está quase chegando no finalzinho já, só queria que você tirasse uma dúvida que acho que algumas pessoas podem ter, um termo muito utilizado hoje nesse mercado, que é funding. O que é funding? Legal. Explica aí para a galera que está nos assistindo. Bom, basicamente o termo técnico, né, que a gente utiliza no mercado financeiro para captar os recursos, né? Então, quando a gente fala, hoje eu vou resolver hoje eu preciso, né, resolver funding, por exemplo, na minha operação. É o que a gente precisa entender, por exemplo, as ferramentas que ele precisa para adquirir esses recursos financeiros para o objetivo final que ele visa, né? Então, realmente, funding é o processo aí técnico para captação de recursos. Simples. Simples. Mas às vezes uma palavrinha, né, que às vezes a pessoa não tem aquele conhecimento, poxa, se fala muito em funding, mas o que é funding e tal? Sim. Então tá aí o Gabriel explicando pra gente aí o que é funding, que é o grande objetivo do nosso bate-papo aqui, né? Transmitir um pouco de conhecimento para as pessoas, que as pessoas saibam como recorrer aí aos recursos, né? Nesse caso específico do programa de hoje. E caminhando para o final desse programa, agradeço aí o Gabriel pela aula que nos deu sobre tudo isso, apresentando a empresa, né, a Warner Invest. Muito bom o bate-papo, Gabriel. Obrigado aí pelas explicações, pela elucidação aí junto às pessoas. Eu que agradeço, Nilson, né, o Invest Real Estate, então TV Mais Brasil. É um prazer aqui estar com vocês e a gente ajudar cada vez mais, né, o mercado imobiliário, a gente desmistificar, né, esses Exato. Termos muitas vezes que mais atrapalham, né, do que ajudam, mas realmente mostrar que sim, é possível a gente investir, construir independente do tamanho que a gente está posicionado hoje e a gente fomentar de novo nessa veia, né, pulsante que o mercado imobiliário traz e, enfim, é um super prazer, né, deixo aqui também a mensagem de vamos todos nos conectar, nos aprender, nos estruturarmos juntos para o mercado imobiliário crescer cada vez mais e contem com a Owner Invest aí para destravar, né, e crescer os projetos de vocês como um todo. Maravilha. Bom, pessoal, chegando aí ao encerramento do programa,
Eu vou passar um vídeo para vocês agora de um imóvel que traduz a tendência, né, dos imóveis hoje de alto padrão, em relação à região, tipo de imóvel. Então vou pedir para a produção aí colocar no ar aí para a gente o vídeo desse imóvel espetacular aí que realmente traduz o que está sendo construído hoje em dia. Pessoal, apresentamos o Moema Bayou, um empreendimento fantástico que traduz tecnologia e o que tem de melhor no mercado hoje. Tá? Então, ficamos por aqui. Até a próxima semana, quinta-feira, às 21h. Não nos perca, tá bom? Então, um forte abraço, fiquem com Deus. Deus no comando sempre. Até lá!